Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos que estão me vendo e que ainda vão me ver esse vídeo. Eu vim aqui nesta tarde trazer uma palavrinha no qual o Senhor colocou no meu coração. E do mesmo jeito que Deus falou comigo através dessa palavra, eu creio que Deus quer falar com você através desta mesma palavra. Amém? Então, você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Jó 42. Primeiramente, eu vou ler o versículo 5 e depois o versículo 10. Amém? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aí lá no 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Aleluias. Todos nós, né, já conhecemos a história de Jó, que a história de Jó, ela é bem pregada, né, a respeito de quê? A respeito de persistir quando tudo tá dando errado nas nossas vidas. Amém? Só que existem coisas nas nossas vidas que nós fazemos e que nós temos consequências, que nós estamos pagando a consequência de atitudes, de decisões que nós tomamos. Só que existe algumas coisas que Deus coloca na nossa vida, né, que não é Deus que coloca, que Deus permite o inimigo colocar em nossas vidas. Para quê? A palavra do Senhor fala que o Senhor nos prova como ouro no fogo. Aleluias. Então, que ponto que eu quero que vocês cheguem comigo aqui nesta palavra? Jó era um homem temente a Deus. Jó era conhecido como filho de Deus, porque as bênçãos de Deus estavam sobre a vida e sobre a casa de Jó. A palavra de Deus vai nos falar que Jó, ele era tão temente a Deus que ele oferecia holocaustos a Deus pelos seus filhos. Porque a palavra de Deus vai nos falar que Jó teve 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Então, Jó oferecia holocaustos a Deus pelos teus filhos, que se os teus filhos tivessem feito algum pecado contra Deus, que eles sejam perdoados através destes holocaustos que Jó oferecia a Deus. Então, Jó era um homem tão temente a Deus que ele fazia isso pelos seus filhos. Um dia, Satanás chegou diante de Deus e Deus perguntou para Satanás: tens visto o meu servo Jó? É um homem íntegro, é um homem honesto, é um homem temente a mim. Aí Satanás jogou, falou: é fácil ser reto, ser temente. Ele é o cara mais rico do Oriente. Ele tem tudo. Ele tem os melhores servos, ele tem o melhor gado, ele tem os melhores lugares, ele tem os melhores filhos, ele tem tudo. É fácil ele ser temente desta forma. Permita-me que toque nas coisas de Jó para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Aí Deus falou: eu permito que você toque nos bens dele. Eu não permito que você toque na vida dele. Amém? Aí Satanás foi e tocou em todas as áreas. Em todas as áreas. E foi uma notícia atrás da outra. Jó, os seus gados, do nada caiu fogo e consumiu todos. Só restou eu para contar a história. Jó, suas ovelhas estavam em tal lugar, caiu tudo, só restou eu para contar a história. E foi uma coisa atrás da outra que foi acontecendo. Uma notícia ruim atrás da outra. Aleluias. E a palavra vai nos dizer, né, que só restava a pessoa que chegava com a notícia ruim para Jó. Aí depois, e Jó mesmo assim não blasfemou contra Deus. Jó não blasfemou contra Deus. Satanás, aí a Bíblia vai nos falar que Satanás voltou à presença de Deus, né, falando: ele tem saúde. Ele ainda tem saúde. Eu toquei nos bens dele, mas ele ainda tem saúde.
Permita-me que toque na saúde dele e ele certamente blasfemará contra ti. Aí Deus falou, eu permito que você toque na saúde dele. Eu só não permito que você tire a vida dele. Aí onde foi Satanás, acometeu Jó de uma lepra. Naquela época, as pessoas leprosas eram pessoas vistas fora da sociedade. Por quê? Porque a lepra era uma doença transmissível. Era uma doença que se eu chegasse perto de Jó ele com lepra, eu pegaria lepra também. Então era onde as pessoas eram descartadas, as pessoas que tinham essa doença eram descartadas da sociedade. Agora você imagina, você tinha tudo, você era o homem mais rico do Oriente, agora você se encontra sem nada financeiramente e ainda com uma lepra. E a Bíblia vai nos falar que o inimigo começou pelos bens de Jó. Começou destruindo os bens que ele havia. Depois, o inimigo tocou nos filhos de Jó. Diz que estavam todos em uma comemoração, né, na casa de um deles, onde acometeu que todos morreram de uma vez. Só sobrou o servo para contar notícia ruim. Aleluia. Nós que somos pais, nós que somos mães, imagina a dor da perca de um filho. Agora você imagina chegar no seu ouvido que os seus 10 filhos morreram de uma vez. Aleluia. Então Jó era um homem temente a Deus. E mesmo com todas essas notícias que chegaram diante dele, ele não blasfemou contra Deus. A Bíblia nos fala que chegou um momento que ele amaldiçoou o seu próprio nascimento. Mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Ele amaldiçoou o seu próprio nascimento. Por que eu nasci, meu Deus? Por que eu tô nessa terra para sofrer o que eu tô sofrendo? Por quê? Porque Jó era ser humano. Ele era segundo o coração de Deus, mas ele continuava sendo ser humano. Aí agora trazendo da história de Jó para nossa vida nos dias atuais. Quais são as notícias que têm chegado até você, que tem tirado o teu chão, que tem te desestabilizado, que tem feito você pedir a Deus a morte? Aleluia. Quais são as notícias que têm chegado para você, que você já pediu, já falou para Deus, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Imagine Jó não tendo culpa, os teus amigos chegando nele, falando, Jó, você tá assim porque você fez alguma coisa contra Deus. Você tá pagando. Sendo que as pessoas não sabiam o que tinha acontecido, o que estava acontecendo na vida de Jó. Mas Jó sabia quem ele era. E Deus também sabia quem era Jó. E poderia estar acontecendo o que acontecesse. Jó estava sobre uma palavra. Jó estava sobre as mãos de Deus. Porque Deus estava no controle de todas as coisas. Aleluias. O que eu trago para a tua vida é esta reflexão. Talvez você tenha tido percas na sua vida. Não só percas materiais, mas muitas das vezes materiais. Onde fazem a gente perder dívidas. Talvez você está tendo dívidas. Talvez você está tendo percas materiais, tendo que vender carro, tendo que vender moto, tendo que vender casa para sanar dívidas. Talvez você está num cenário totalmente caótico. Mas eu te pergunto, o que você está fazendo diante de todas essas notícias que estão chegando no teu ouvido? Porque a Bíblia nos relata que Jó falou numa parte da Bíblia, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, todas as coisas estão no controle dele. Se ele me deu, ele tomou. E a glória é dele. E é tudo por ele. Será que nós estamos tendo esta visão que Jó teve? Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dor, quem já perdeu alguém que ama,
que era companheiro, que estava do lado, ou seja, filho, ou seja, mãe. A dor da perca de uma mãe dói demais. Eu perdi a minha mãe, vai fazer 2 anos. E é uma dor que não sara nunca. É uma dor que não sara, é uma dor que não cicatriza, é uma dor que pode falar o que falar, que aquela dor continua, a dor da saudade, ela permanece, ela dói todos os dias. Mas o que nós temos feito diante dessas situações que chegam até nós? Como nós temos reagido diante de tudo isso? Nós estamos confiando naquele que prometeu, independente do cenário? Ou nós estamos simplesmente blasfemando? E Satanás trabalhava o tempo todo na mente de Jó. Blasfema, blasfema, blasfema. Porque Satanás sabia que se Jó blasfemasse, acabou para ele. Satanás sabia que se Jó blasfemasse contra Deus, acabou para ele. Só que Deus conhecia Jó por completo. Por isso que Deus permitiu essa prova na vida de Jó. Porque Deus sabia que Jó iria suportar. Que não era maior do que ele podia suportar. Deus está dizendo para você hoje, essa prova que eu coloquei na sua vida, você pode suportar. A prova não é maior do que as suas forças. Porque quando as suas forças terminam, é aí que eu começo a agir. É quando você se rende, é quando você fala, eu não posso, aos olhos humanos não dá, que ele entra para mudar o quadro, que ele entra para mudar a história. Até quando você vai ficar tentando lutar com as suas mãos? Até quando você vai querer lutar com as suas mãos, coisas que você tem que lutar espiritualmente? Tem guerras que nós vencemos só com as armas corretas. Quais são as armas corretas? Oração, jejum, palavra. Oração, jejum, palavra. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra principados e potestades. Não é contra a carne, contra o sangue. Não é contra esse filho que tá te afrontando, que tá rebelde, que tá te respondendo. A sua luta não é contra o seu filho. A sua luta é contra o Satanás que está usando ele contra você. A sua luta não é contra o seu marido que tá na bebida, que tá nas drogas, que tá se prostituindo, que tá te traindo. A sua briga não é com ele. A sua briga é com o Satanás que tá usando a vida dele pra te afrontar, pra te ferir. Aleluias. Então, o fardo que Deus colocou na tua vida não é maior do que você pode suportar. A questão é o que você vai fazer com isso que aconteceu. O que você vai fazer com esta notícia que chegou a você. Você vai cruzar os braços e ficar vendo as coisas acontecerem? Ou você vai ter uma posição diante de Deus? O mesmo Deus da vida de Jó é o Deus da sua vida hoje. Nós pecamos quando? Nós pecamos em não conhecer a Deus. E aqui Jó fala claramente, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Precisou Jó passar por tudo isso, por todas essas percas, para ele ver a Deus. Porque antes ele ouvia. A partir de tudo que ele viveu, ele começou a ver. Então tem processos que é necessário. É necessário para que você veja Deus como Ele é. Para que você veja Deus como Ele é. Porque se tudo estiver bem, se tudo estiver cômodo na tua vida, você vai buscar o Senhor? Vamos ser sinceros. Quais são os momentos que nós mais buscamos a Deus? É no momento onde todos viram as costas. É no momento onde a gente perde alguém que a gente ama. É no momento onde a gente está sem saúde. É este momento que a gente se volta totalmente rendido na presença do Pai. E o Pai está ali de braços abertos para te receber. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes que não sabes e ocultas que não sabes. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Para de buscar ajuda em homem e mulher. Para de buscar ajuda em profeta. Eu vou estar em igreja porque Deus vai falar comigo. Deus fala conosco através da palavra. Sim, Deus tem os seus profetas na terra. Deus tem os seus profetas na terra.
Mas Deus quer que você seja filho. O que é ser filho? Ter um relacionamento com Deus, conversar com Deus. Pai, eu não entendo porque isso está acontecendo na minha vida, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, me coloca no propósito que o Senhor tem para mim. Porque enquanto você não estiver onde Deus quer que você esteja, você vai estar no deserto. A palavra de Deus fala que o povo de Deus ficou no deserto 40 anos, quando era questões de meses para aquilo se resolver. O porquê que o povo ficou 40 anos no deserto? Por causa da cabeça dura, por causa de achar que pode fazer com as mãos, por causa de querer do meu jeito, eu quero do meu jeito, eu quero na minha hora. Por causa de blasfemar, por causa de murmurar contra Deus. Então vamos parar. O nosso inimigo não é Deus, o nosso inimigo é Satanás. E nós temos que lutar contra ele com as armas corretas. Se Deus permite uma dor na tua vida, é porque Ele quer que você cresça. Deserto é lugar de crescimento. Deserto é lugar de renúncia. Deserto é lugar de intimidade com o Pai. Deus te trouxe nesse deserto porque Ele quer intimidade com você. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ajoelha teu joelho no chão. Clama ao Senhor e Ele vai te socorrer. Deus é o mesmo, irmão. Deus de Isaac e de Jacó é o mesmo. Deus não muda, nós que mudamos. Nós que nos afastamos da presença. Nós que paramos de ouvir a voz dEle. Nós que paramos de buscar. Mas Ele não muda. Ele está ali de braços abertos. Que é a prova maior do amor de Deus? Que Ele deu o seu único filho. Por amor a nós, pecadores. Porque a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele nos deu a imagem e semelhança dele. Ele nos deu o filho dele para morrer na cruz por nós. O filho dele sendo inocente. Você quer prova de amor maior do que essa na sua vida? E se você tem Deus na tua vida, você não precisa de ninguém. Para de depender de homem, de depender de mulher. E se você amar algo na sua vida mais do que a Deus, Deus vai tirar de você. Porque a palavra de Deus fala que Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, se você está amando mais o seu carro, mais a tua casa, ou se você está amando mais o seu dinheiro, Deus vai te tirar. Ou se você está colocando o teu marido num pedestal, amando mais o teu marido do que a Deus, Deus vai te tirar. Deus vai permitir que Ele vai. Então coloca Deus no centro da tua vida. A palavra de Deus fala: buscar primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluias. E voltando aqui para a história de Jó, a Bíblia vai nos falar que lá no versículo 10, né, que eu li aqui, 42, Jó 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto possuía. Aleluias. É só Deus para fazer isso, gente. Deus restituiu Jó em dobro de tudo que ele tinha antes. Se ele tinha 1000 bois, agora ele tinha 2000. Se ele tinha 1000 ovelhas, agora ele tinha 2000 ovelhas. E a palavra do Senhor nos fala, até com Deus é um Deus de detalhes, até com detalhes, que as filhas de Jó eram as mais bonitas. Que as filhas de Jó eram as mais bonitas, educadas, requintadas. Porque quando Deus faz perfeito, irmãos. Quando Deus restitui perfeito. Para de ficar olhando para o que você já perdeu. Olha para frente, olha para o alvo que é Cristo. Deus tem coisas melhores para você. Deus permitiu que você perdesse certas coisas porque Ele quer colocar coisas melhores na sua vida. Para de ficar preso ao passado, no que você perdeu, no que você poderia ter feito, ou no que você poderia ter ganhado, ou no que fulano poderia ter feito para você. Se Deus permitiu que saísse é porque Ele ouve, Ele vê conversas que você não vê. Aleluias. E a palavra do Senhor aqui em Jó vai nos falar mais pra frente que ele viveu com abundância de dias. Ó.
Lá no 16. E depois disso, depois que Deus tinha restituído tudo de Jó 2 vezes mais, exceto os filhos, né? Que a quantidade de filhos foram os mesmos. Jó viveu 140 anos. E viu a seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Aleluias. Então, quando Deus fizer, Deus vai te dar vida para você ver com os teus olhos o milagre. Aleluias. Ele vai te dar tempo para isso. Para de querer atropelar as coisas. Para de querer fazer as coisas no teu tempo. Porque quando vem de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele vai te dar, e Ele vai te dar condições de viver e de se alegrar na presença dEle e de glorificar o milagre. Aleluias. Porque o nosso Deus não é um Deus de barro. O nosso Deus é um Deus vivo. Mas Ele quer, antes de fazer tudo isso na nossa vida, Ele quer o relacionamento com a gente. Ele quer a nossa intimidade. Ele quer que você entre no seu quarto e busque Ele. Ele quer que você reconheça Jesus como seu único Salvador. Eu não tô aqui pregando religião, eu tô aqui pregando que Jesus cura, Jesus salva e Jesus liberta. Aleluias. Eu fui vítima de um vício do cigarro por 15 anos da minha vida. Pra glória de Deus, vai fazer 2 anos que eu estou liberta do vício do cigarro. Satanás quer te prender. Satanás quer te escravizar. Mas Jesus veio para nos dar vida. E vida com abundância. Aleluias. Quem me conhece sabe, eu bebia todos os dias. Eu era uma pessoa dependente de álcool, dependente de cigarro. Eu era uma pessoa totalmente frustrada. Uma pessoa totalmente rebelde. Por quê? Porque eu me afastei da presença de Deus. Mas hoje, para a glória de Deus, eu estou na presença de novo. Eu não vou dizer para vocês que estar com Cristo, servir a Cristo é fácil, porque não é. É uma batalha espiritual travada no mundo espiritual todos os dias. Mas quando nós temos Deus na nossa vida, nós sabemos que a vitória já é nossa em nome de Jesus. Não existe caminho longe da presença de Deus. Às vezes você vai achar, tá muito difícil servir a Deus. Eu vou por esse caminho aqui que é mais fácil. Você vai sofrer, você vai ser amassado e você vai voltar para o caminho correto. Os escolhidos de Deus não têm escolha. Se você é escolhido e você estiver rejeitando o seu chamado, Deus vai fazer algo para te colocar na presença de novo. Por mais que seja na dor. Eu falo porque eu sou prova viva disso. Eu voltei pro evangelho através da perca de uma pessoa que eu amava demais. Que vai fazer 2 anos também. Que é a minha mãe. Foi através do luto, através da dor que eu mais senti na minha vida. Que eu voltei pros pés de Jesus. Aleluias. Isso pra glória de Deus. Eu tentei que Deus curasse a minha mãe. Porque eu sabia que Jesus podia curar minha mãe. Porque Jesus pode todas as coisas. Mas naquele momento, não era o que Jesus quis. Jesus não quis curar ela na terra. Eu sei que ela está com Deus. Por quê? Porque a missão dela foi cumprida. Que foi me colocar de novo na presença de Deus. E o Senhor falava pra mim, o milagre é você. O milagre é você, através de você, através da tua vida, eu vou alcançar pessoas. Através da tua vida, eu vou mudar histórias. Aleluias. E pra glória de Deus, eu estou aqui fazendo esse vídeo pra vocês. Amém? Então fique com essa palavra pro teu coração. Coloque Deus na frente de tudo. Deus é com você. Se você tiver Deus na tua vida, não importa quem se foi, para de olhar pro passado. Começa a olhar pra frente, o futuro que Deus tem pra você. Amém? Gostaria de orar por você nesta tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra maravilhosa, Senhor. Obrigada, ó Deus, por falar através da minha boca, ó Deus. Eu sei que muitas pessoas que vão ouvir esse vídeo, ó Pai, necessitam ouvir a Tua palavra, Senhor. Então, que essa palavra seja lançada, ó Pai, como semente nesses corações, ó Deus. Que essas pessoas, ó Deus, tenham outra visão de Ti a partir de hoje, meu Pai. Que elas consigam ver ao Senhor de verdade e não só de ouvir falar, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro, Senhor, a Tua bênção, a Tua prosperidade, Senhor. Quebra, Senhor, todas as
as obras, Senhor, do maligno, em nome de Jesus, sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Todo laço armado por Satanás contra a vida delas, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Eu abençoo a vida de todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?